Olá, oitavo ano, bom dia, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre 2 poemas, certo? Esse segundo poema aqui, né, o texto 2, ele vai falar, né, do amor, mas de uma forma sublime, elevada, inalcançável até, tá? Já o terceiro texto, o texto 3, ele vai falar do amor de uma forma cotidiana, de uma forma moderna. O primeiro poema, ele até rima. Ele tem rimas, né? Já o segundo não. Ele é considerado, né, rimas brancas, né? Ele não tem rimas, né? Ele tem algumas repetições, mas não tem tantas rimas assim, certo? Por quê? Porque o segundo, ele já foi escrito de uma maneira mais moderna, né? O segundo, quer dizer, ele é uma crítica ao primeiro, ele é uma paródia do primeiro, ele ironiza esse amor inalcançável, inatingível do primeiro texto, tá? E nós vamos fazer a leitura dele agora e nós vamos falar um pouquinho dele, tá? As letras. Na tênue casca de verde arbusto, gravei teu nome e depois parti. Foram-se anos, foram-se os meses, foram-se os dias, acho-me aqui. Mas aí, o arbusto se fez tão alto, teu nome erguendo, que mais não vi. E nessas letras que aos céus subiam, meus belos sonhos de amor eu perdi. Esse é o texto de Fagundes Varela. Esse já é um texto de Carlos Drummond de Andrade, sentimental. Ponho-me a escrever teu nome com letras de macarrão. No prato a sopa esfria, cheia de escamas. E debruçados na mesa, todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente, falta uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olhe que a sopa esfria. Eu estava sonhando. E a todas as consciências este cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Bom, comparando o primeiro texto do segundo, o primeiro texto, né, ele grava o nome, né, na árvore, a árvore cresce, né, e o nome some com o passar do tempo. Já o segundo não. O segundo ele tenta escrever o nome, né, com a sopinha de letrinhas, não conseguiu, né, praticidade da vida, ele comeu a sopa e tá tudo certo, né? Tipo assim, aquele, se ele não te quer, supera, entendeu? Deu, se não deu, tá tudo certo, né? A fila anda. O primeiro não. O primeiro esse amor sentimental, inalcançável, inatingível, platônico e vai continuar inalcançável pelo resto da vida. Bom, tem algumas perguntas aqui, vocês vão fazer, né? A página 28, 29, 30 e 31, certo? Bom, como eu disse para vocês, né, o segundo texto ele é uma paródia do primeiro texto, tá? Ela é uma paródia até bem humorada, né? O que é uma paródia? Uma paródia ele é um texto escrito, né, com base, com uma estrutura ele é um texto escrito com base de um outro texto, tá? Uma paródia ela pode ser crítica, ela pode ser cômica, tá? E geralmente é uma paródia de autores consagrados já da literatura. Vou dar um exemplo para vocês de paródia, porém no cinema. Cinema, eu assisti 50 Tons de Cinza. Teve uma paródia 50 Tons de Preto, né? Que foi uma sátira, foi uma comédia do filme e foi bem engraçado. Tá? E música também tem muito disso de paródia. Vou dar um exemplo para vocês. Tem uma música da Nayara Azevedo, lá dos R$50, né, que ela fez, né, pro ex-marido dela, né?
E o ex-marido dela escutou a música e foi lá e deu troco na música, né? Então, assim, foi tipo uma briga. Ela lá, toma aqui R$ 50, e ele foi lá e falou, né? E mandou o recado dele. Foi lá e falou, é ótimo. Ele foi lá e deu o recado dele. Música tem muito disso também. Você faz uma música. Hoje em dia, por exemplo, no sertanejo, tá começando isso, né? A mulher faz uma música e o homem vai lá e rebate. Né? Até escutei um dia desse aí, foi a Marília Mendonça também e o Wesley Safadão. Mas no funk tem muito disso, tá? Funk faz uma música, geralmente, né? Pra baixar o nível, né? Faz uma música e vai lá e rebate. Geralmente são as guerrinhas, né? As famosas guerrinhas. Mas tem muita paródia também dentro do funk, tá? Também esse é um exemplo de paródia, tá? Como eu falei pra vocês, já são construídas de forma de música, contos, fábulas, de livros, tá? Publicidade na pintura, no cinema também, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que o professor de artes, né, ele passe para vocês fazerem uma releitura, né, vamos supor, de Pablo Picasso. Tudo que vocês desenharem vai ser paródia, né? Releitura é uma paródia, tá? Porque vocês não, por mais que vocês tentem, vocês não terão os mesmos traços que o dele, né? Cada traço no desenho é um traço único, tá? Bom, a paródia de Drummond, ela ironiza, né? Ela vai fazer uma sátira do amor romântico, né? O sentimentalismo exagerado tratado no primeiro poema, tá? A paixão utópica. O que é utópico? É algo, sabe, inatingível, não alcançado, aquele amor platônico, presente nos poemas de Fagundes Varela, tá? Nos primeiros versos já fala sobre isso, tá? Por exemplo, a sopa de macarrão, né? No segundo poema, a sopinha de macarrão. No primeiro, como eu retratei, né? Que ele gravou o nome na árvore, a árvore cresceu, o tempo apagou. Segundo, não, ele tentou fazer o nome lá, né? Com as letrinhas da sopa de macarrão. Não conseguiu, ele comeu a sopa antes que a sopa esfriasse e ficou tudo certo, tá? Tá, aqui o exemplo dos dois poemas, tá? E também Drummond ele vai transformar a ideia de ilusões dos desejos perdidos, tá? De forma dramática por Fagundes Varela, tá? Em algo corriqueiro. Na verdade, principalmente para vocês que são jovens, né? O amor ele vai acontecer. Se não der certo, vão acontecer outros amores. Então, foi isso mais ou menos que o Carlos Drummond de Andrade ele tentou, né, retratar isso no texto dele, né? Por isso que ele tentou fazer o nome da pessoa. Ou, né, ele tentou conquistar alguém, ou ele tentou namorar alguém, não conseguiu, acabou, ficou tudo certo. Ele comeu as letras, né, do nome da pessoa e ficou tudo certo. Ele não conseguiu aquilo que ele queria. O outro não, o outro ele ficou sonhando eternamente por aquele amor inatingível pelo resto da vida, certo? O que também tem dois exemplos, né? Como você pode observar, a paródia de Drummond manteve a ideia original do poema de Varela, mas a fim de mostrar que o amor não é eterno e que nem sempre é sofrimento. O autor usou ironias, entre outros recursos. Por exemplo, versos brancos, sem rimas, né? Não tem rimas, para criticar o posicionamento diante deste tema. E também ele fez uma crítica social, porque como era uma época de ditadura, né? Nesse país é proibido sonhar. Ainda fez essa crítica social também. Vocês vão fazer a página 33 também. Quando que vocês vão me entregar isso? Vocês vão me enviar a foto até quarta-feira, para na quinta-feira eu estar colocando a correção. Pessoal, não deixem de enviar, por favor. Beijão, tchau, tchau para vocês.